lendária não pode deixar de começar aqui, né? Perto da estátua do fundador e no pátio da apoteose do movimento do Maraca, né? Que foi de autoria, entre outras pessoas, mas encabeçado pelo grande Naná Vasconcelos. Naná Vasconcelos foi um grande percussionista, nascido na década de 44 e faleceu em 2016. No início do século XXI, anos 2001, por aí, ele fundou esse movimento que foi o do Maraca e que ele capitaneou até 2016, ano da sua morte, né? O carnaval naquele ano foi em fevereiro e sua morte deu-se ainda nesse mesmo semestre. Ele chegou a tocar com grandes astros estadunidenses do jazz e da música afrodiaspórica. Inclusive, fez um trio de jazz, o Jazz Codona, e lançou alguns álbuns na sua época de vivência no exterior. E com um toque do Maraca, que seria mais ou menos isso aqui, ele uniu as mais de 10 nações de baque virado aqui para se apresentar junto com grupos de afoxé e caboclinho, numa união de um toque só, que ao invés de ficar segregados nos seus próprios bairros e se mesmados, se uniram em pró do movimento do maracatu. Então, assim, o movimento não morreu depois da morte de Naná Vasconcelos. Após sua morte, ele foi capitaneado por outras figuras ligadas à percussão, ao maracatu, ao movimento negro, e segue até hoje. Mas, infelizmente, ele perdeu o toque de ser a cerimônia de abertura do Carnaval do Recife, passando a ser feito na quinta-feira anterior à abertura oficial do Carnaval do Recife. Então, tivemos aí 2017, 2018, 2019, 2020, que foi o último carnaval pré-pandêmico. E estamos aí em 2022 agora, desde então, de 2020, sem essa manifestação. Mas que logo breve vamos voltar a comemorar e aumentar todas as pessoas para tirar. Como vocês conseguem ver para o lado de lá, aquela ali, aquele morro, é a cidade de Olinda, antiga. Por aquela passagem ali onde vocês estão vendo um barco, era por onde também chegavam os primeiros navios negreiros aqui na cidade do Recife. Recife foi uma das cidades do Brasil que mais recebeu escravizados africanos no período até o século XIX, né? Recife é a terceira cidade a receber escravizados aqui no Brasil. A primeira é o Rio de Janeiro, a segunda a cidade de Salvador e a terceira aqui, Recife. E junto com eles, esses malungos, ou amigos de embarcação, chegavam aqui e começavam sua vida. Então aqui foi a primeira ilha que eles pisaram, o primeiro lugar que eles pisaram aqui em Pernambuco. Logo mais à frente a gente vai mostrar um pedaço dessas fundações aqui antigas. E aqui a gente pode ver como eram os mapas antigos, né? A entrada aqui para o Porto do Recife, que pertencia a Olinda nessa época, de sua fundação. Podemos ver aqui o trabalho negro já na cidade, na obra de aterramento. Aqui os moinhos de açúcar, como eram a presença negra já na cidade. Então, enfim, os negros estão aqui dentro da fundação. E nunca, desde então, quando começaram a chegar, nunca mais pararam de chegar. E a gente está aqui até hoje, seguindo aqui esse mapa.
E logo aqui ao lado dessas instalações antigas encontra-se a antiga Rua dos Judeus, a atual Rua do Bom Jesus. Essa é uma das poucas ruas originais aqui da cidade, junto com a Rua da Madre de Deus. Aqui também se encontra a mais antiga sinagoga da América, a sinagoga Kahal Zur Israel, e com a expulsão dos holandeses, muitos judeus também foram-se embora. Alguns dizem que a maioria foram para onde fundou Nova York, né? Foram fundar Nova York. Mas aqui também, nessas calçadas largas, nesse antigo vão, eram expostos os escravizados, postos à venda os corpos negros africanos. Primeira sinagoga da América, fundada no século XVII. Aqui a gente está no cais da alfândega, onde muitos africanos que foram escravizados foram registrados e postos à venda. Alguns por aqui nessa rua, outros ali na antiga Rua dos Judeus, ou a atual Rua do Bom Jesus. E aqui começa a história de muitos descendentes de africanos, em Pernambuco especificamente, e em Recife mais especificamente, que foi o terceiro porto a receber africanos no Brasil, perdendo só para Rio de Janeiro e Salvador. A gente está aqui, um pouco mais afastado do centro, próximo ao pátio de São Pedro, em frente à igreja de Nossa Senhora do Rosário. E a gente vai falar agora com o David, que é estagiário de História, está se formando pela Universidade Rural de Pernambuco, e vai apresentar um pouco a história da igreja do Rosário dos Pretos pra gente. Vamos lá? E aí, David, tudo bom? Tranquilo. Apresenta aí pra gente um pouco a história aí dessa igreja, como foi construída, a relação dela com Maracatu e tudo isso aí. Então, cara, a primeira capelinha que foi erguida aqui foi erguida em 1662, uma capela simples e tal, e ela caiu. E a partir de 1662, a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos começou essa construção, que acabou em 1677. O massa e o interessante dessa história é perceber que os escravizados e ex-escravizados como agentes atuantes no contexto urbano da cidade, apesar do aparelho da colonização e tal, e da dominação da Igreja Católica, que era a fé vigente, né? E apesar disso tudo, os caras conseguiram manter uma certa autonomia. Por exemplo, dentro dos festejos da Irmandade, uma vez por ano era possível que se celebrasse, né, a coroação de rei e rainha de Congo. E essa coroação era o que a igreja tinha como válvula de escape para que se evitasse rebeliões e algum tipo de movimento insurgente.
E a partir disso, uma vez por ano, se permitiu o toque dos tambores, que os escravizados ou escravizados associados à Irmandade pudessem celebrar a cultura vinda de África. A gente notou isso, inclusive isso foi achado na documentação, que a coroação de rei e rainha de Congo, o congado, derivou a partir daí o maracatu urbano, dentro do contexto da urbano. Por quê? Porque a partir desse toque de tambores e tal, foi que se criou uma tradição, e a partir da própria tradição, né, a gente teve foi oriundo o maracatu urbano. Tu teria noção qual é a presença de congoleses, angolanos por aqui em Recife? Cara, inclusive esse é o objetivo da minha pesquisa. Eu só encontrei na documentação apenas 2 vezes, uma vez, assim, porque eles não tinham esse cuidado, certo. Pelo menos na documentação da arquivo diocesano. Que ano mais ou menos? Eu não me lembro, assim, parece que é 1730, na década de 30. Então a gente infelizmente não tem muito registro. Eu encontrei um que diz assim, vieram de Congo, da Costa da Mina, mas sempre assim, 3 vezes, e não sei, São Tomés. Ele fala assim, os caras eram São Tomés. Era uma derivação genérica para uma galera que tinha vindo daquela região. Mas foi apenas é uma denominação colonial, mas que já dá uma noção. Sim, porque o circuito que se fazia era por época. Por exemplo, se o tabaco baiano fosse para a Costa da Mina, lá com o tabaco baiano se trocava para escravizados. Então o produto que se ofertava aqui, ou por exemplo, quando na descoberta da mina, do circuito da prata de Potosí, essa prata foi injetada na colônia brasileira e depois projetada para a África, e isso mudava muito a compra de escravizados e a região que era ofertada e o produto que ia daqui para lá também. Legal saber disso. E assim, sobre a coroação, fala um pouco da coroação de maracatu, especificamente aqui. Era uma questão do padre, a cerimônia, o cortejo. Era uma cerimônia. Um pouco assim. Era uma cerimônia que acontecia dentro dos festejos da própria Irmandade. É importante notar isso, porque a Igreja Católica era que permitia, até para ter o controle. E a partir desse festejo que acontecia uma vez por ano, né, em determinada época do ano, isso tudo acordado dentro do termo de compromisso, era que se coroava o rei e a rainha de Congo, que era escolhido dentro, né, da própria Irmandade, dos negros escravizados, onde frequentavam a igreja. E a partir daí, é importante falar também que eles permitiam, uma vez dentro desse festejo, que os caras pudessem ir recolher dinheiro. Saía-se pela rua do Recife, e tal, do Santo Antônio, São José, o bairro do Recife, para arrecadar dinheiro, né, com os batuques e tal, para a Irmandade, né, porque era a principal forma que os mantenedores da Irmandade eram através de doações e tal. É isso aí. Então, é isso aí, pessoal.
aqui tinha um cemitério, né, eram jazigos, que era uma parte bem interessante também que a Irmandade oferecia como serviço. Era como a galera que vinha de África, eles tinham essa relação com pós-morte e tal. Esse era um dos principais serviços que a Irmandade oferecia. Eram os jazigos. Infelizmente a igreja sofreu um processo de descaracterização e tiraram os jazigos daqui e levaram embora, assim, descartaram os ossos. Descartar é pesado. Sim. Veio, Senhor, minha vida oferecer teu altar. Veio, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. E aí, explica aí. A gente está na sacristia, a parte aqui é onde ficam os armários para guardar as roupas litúrgicas, acessórios para a liturgia, mas eu suponho que era algum tipo de armário para as pessoas negras guardarem suas coisas. Na Irmandade, na mesa da Irmandade, não se admitiam negros. Eram só pessoas brancas, apesar de ser uma Irmandade notadamente conhecida com pessoas negras. Explica assim pra gente, quem são essas figuras, esse quadro aí? Esse aí é algum rei de Portugal, eu acho que é o Afonso VI, é o rei de Portugal. Eu acredito que essa seja Nossa Senhora de Fátima. E aquele ali é o fundador da Ordem do Rosário. Teria sido São Domingos em 1207, que teria recebido de Nossa Senhora um rosário. E a partir daí ele começou essa devoção do rosário na Europa, que veio com as invasões europeias e eles trouxeram também. Agora é interessante que ele teve uma participação muito grande na Inquisição. Em algum momento de alguma Inquisição na Europa, São Domingos, que aqui é cultuado na igreja pela devoção de pretos, mas lá ele foi um inquisidor. Vocês estão vendo uma das poucas imagens de anjos negros e a Virgem com feições mais negras, né? Um anjo vermelho, com asas vermelhas ali, com cabelo crespo. Inclusive, existe uma intenção tanto do padre como das pessoas mesmo, de trazer essas imagens, porque acaba sendo um processo de descaracterização da igreja, que é notadamente conhecida como uma igreja de uma devoção à ação dos negros e tal, e se tem essa intenção de trazê-los de volta. Este lugar aqui foi onde foi exposta as partes esquartejadas de Zumbi dos Palmares, um dos heróis da resistência quilombola no final do século de 1600, século XVII e início do século XIX. Aqui também tiveram alguns julgamentos importantes na cidade do Recife, no Patíbulo e tudo mais. Mas uma das mais importantes foi esse pátio do carro. Vamos embora agora ver um pouco da história desse percurso aqui próximo no Pátio de São Pedro, que é onde ocorrem os ensaios dos mestres do maracatu, antes que aconteça definitivamente o tumaraca. Então, cada nação urbana de maracatu, né, se junta com os mestres e aqui eles fazem um ensaio geral.
herói da resistência negra do Quilombo dos Palmares, que existiu na província de Pernambuco no século XVII. Atualmente, a área que abrangia o Quilombo dos Palmares encontra-se no estado de Pernambuco e Alagoas. Este último é ex-comarca de Pernambuco até 16 de setembro de 1817, homenagem da cidade do Recife. Recife, novembro de 2016. Aqui no Pátio de São Pedro se concentra os ensaios dos mestres do maracatu. Antes da apoteose, antigamente, até a morte de Naná Vasconcelos, era realizada a abertura do carnaval através do maraca, né? Pronto, e aqui é onde a concentração dos maracatus, as nações começam a se urbanizar, preparar os instrumentos, todas as pessoas envolvidas, os mestres, e aí começam a se encaminhar por essas encruzilhadas e viram em um certo momento para o lado do mar, que fica para lá. Até que chegam num grande pátio, que é a apoteose final, para a concentração do toque do tumaraca. Mas aqui também, aqui atrás da nossa cinegrafista, Tamires, temos a estátua de Chico Sainz, que morreu muito cedo, logo quando o movimento mangue estava despontando. Mas antes de contar a história do mangue, eu tenho que retomar para a história do maracatu. Então aqui, duas forças culturais se juntam. O maracatu tradicional, que foi uma manifestação que, pós-fim da escravidão e início do século XX, conseguiu permanecer, que contudo, com todas as perseguições que houveram aos negros, à cultura negra e o embranquecimento à força da população, tanto étnico como cultural, ocasionou um pouco da queda do maracatu durante o século XX. Contudo, com os movimentos negros, ONGs, Mestre Ambrósio, o movimento Mangue, com o Mundo Livre SA, com Fred 04, que redigiu, junto com seus companheiros, o Manifesto Mangue, começou a se criar essa cena de retomada dos maracatus, pois eles pegavam o toque do coco, da pegada do coco, tá, 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 e posicionavam na guitarra. Então, com isso, houve a revolução, juntando o movimento afrodiaspórico do rock com o maracatu, coco e ritmos locais daqui de Recife. Misturado nessa ideia, veio as ideias dos homens caranguejos de José de Castro, a questão da fome que assolava e sempre assolou a cidade do Recife. E Chico Sainz foi, com seus álbuns, também, dentro da cena mangue, foi um dos que despontou mais o toque do maracatu e suas alfaias, dentro da sua musicalidade.
Então aqui é onde se encontra a estátua e a cena maracatu. Com isso, o maracatu estava em decaída, começa um novo impulso. E no início do século XXI, o movimento do Maraca, encabeçado por Ana Vasconcelos, consegue apaziguar as divergências das nações, unir todas num toque só, pois cada uma das nações tem seu toque próprio, seu orixá padroeiro, e aqui realiza essa manifestação que antigamente abria carnaval, mas que hoje fica um dia antes da abertura do carnaval. Eu autorizo a divulgação da imagem Para o documentário. para o documentário. Obrigado aí. Por nada.